Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao nosso canal, o Diário Terapêutico. No vídeo de hoje, você que está me assistindo, provavelmente existe alguma área da sua vida que parece presa em um ciclo repetitivo. Talvez você já tenha tentado mudar, talvez tenha lido livros, assistido vídeos, feito cursos, conversado com amigos, buscado ajuda profissional ou até tentado ignorar a situação. É isso ou não é, minha amiga, meu amigo? Mas, apesar de todo o esforço, algo continua voltando. Algo sempre volta, se repete. A mesma insegurança, o mesmo medo, aquela baixa autoestima, aquela ansiedade, os mesmos relacionamentos difíceis, a mesma sensação de não ser suficiente. E a pergunta que muitas pessoas me fazem é: por que isso continua acontecendo comigo? E é exatamente sobre isso que vamos conversar no vídeo de hoje. Porque, na maioria das vezes, o problema não está onde você pensa que está. Nós costumamos olhar apenas para os sintomas, mas raramente olhamos para a origem. Imagine uma árvore. Quando vemos folhas secas, galhos quebrados ou frutos estragados, podemos passar a vida inteira tentando arrumar aquilo que está aparecendo. Mas se a raiz estiver comprometida, o problema continuará voltando. Com as emoções acontece a mesma coisa. Muitas vezes a ansiedade não é o problema. A baixa autoestima não é o problema. A autossabotagem também não é o problema. A dependência emocional não é o problema. Tudo isso pode ser apenas o sintoma de algo mais profundo. E é exatamente por isso que desenvolvi um protocolo terapêutico, estruturado em 3 sessões. É isso mesmo. Um processo pensado para investigar não apenas o que você sente, mas principalmente de onde isso veio. Antes de continuar, quero deixar algo muito claro. Nenhum terapeuta muda a vida de alguém, a sua, a do vizinho. Quem transforma a própria vida é a pessoa. O papel do terapeuta é ajudar a iluminar caminhos que talvez estejam escondidos. E é isso que fazemos durante esse processo. Vamos falar sobre cada etapa. Na primeira sessão, a gente identifica a emoção por trás do problema trazido pelo cliente. A maioria das pessoas chega falando sobre o problema. Tenho ansiedade, tenho muito medo, não consigo me posicionar, sempre escolho parceiros que me machucam. Me sinto travada. Mas quando começamos a aprofundar, percebemos que existe uma emoção sustentando tudo isso. É como se existisse um fio invisível ligando diferentes situações da vida. Por isso, na primeira sessão, nosso objetivo é identificar essa emoção central. Às vezes é a rejeição, às vezes o abandono, às vezes é culpa, vergonha. O medo também aparece muito. Insegurança, desvalorização. E muitas vezes a pessoa percebe que aquela emoção está presente há anos, em alguns casos, há décadas. E isso já gera uma enorme tomada de consciência. Porque aquilo que antes parecia um problema, sem explicação, começa a fazer sentido. Na segunda sessão, encontramos a origem. Depois de identificar a emoção principal, damos um passo ainda mais profundo. Começamos a investigar onde essa emoção ganhou força. Quando ela passou a fazer parte da história daquela pessoa. Muitas vezes encontramos situações da infância. Momentos de rejeição, muitas críticas, o abandono, talvez
humilhações, experiências, enfim, muito dolorosas, conflitos familiares, ou acontecimentos que na época não puderam ser compreendidos emocionalmente. E quero que você entenda algo muito importante. Não é o acontecimento em si que gera o sofrimento. É o significado que a nossa mente atribuiu ao acontecimento. Duas crianças podem viver a mesma situação e desenvolver crenças completamente diferentes. Uma pode concluir: eu sou capaz. Outra pode concluir: eu não sou importante. Percebe? E essas conclusões podem acompanhar a pessoa durante toda a vida, sem que ela perceba. Por isso, buscamos compreender qual interpretação foi criada naquele momento. Na terceira sessão, a ressignificação, uma nova percepção. Depois de identificar a emoção e compreender a origem, iniciamos um trabalho de reorganização emocional. Muitas vezes, a pessoa chega carregando crenças como: eu não sou boa o suficiente, eu preciso agradar para ser amada, eu não posso errar, vou ser abandonada, não sou importante. Essas crenças influenciam escolhas, relacionamentos, decisões e até oportunidades profissionais. Quando elas são questionadas e ressignificadas, algo começa a mudar. A pessoa passa a enxergar a própria história por uma nova perspectiva. Não porque o passado desapareceu, mas porque ela deixou de carregar o mesmo peso emocional. E isso abre espaço para novas escolhas, novos comportamentos, novas possibilidades. Por que o processo precisa ser completo? Você pode estar me perguntando. E isso é muito comum. E a resposta é simples, porque cada etapa prepara a próxima. Quando falamos de mudança emocional, estamos falando de aprendizado. Estamos falando de padrões que foram construídos ao longo de anos. A neurociência nos mostra que nosso cérebro aprende através da repetição e da experiência. Por isso, um processo estruturado permite que as descobertas de uma sessão sejam integradas antes da próxima sessão. Cada encontro aprofunda aquilo que foi iniciado anteriormente. Por esse motivo, as 3 sessões fazem parte de um único protocolo. Não são atendimentos isolados. São etapas de uma mesma jornada. Para quem esse processo pode ajudar? Pessoas que enfrentam ansiedade, baixa autoestima, a própria dependência emocional, autossabotagem, vícios, medo da rejeição, dificuldades de se posicionar com pessoas e na vida, sentimento constante de inadequação, tristeza recorrente, bloqueios emocionais, dificuldades em relacionamentos. Esse protocolo, ele trabalha o seu sentir. E se você chegou até aqui, eu quero deixar uma reflexão. Talvez o problema que você está tentando resolver hoje não tenha começado hoje. Talvez ele esteja apenas mostrando que existe algo dentro de você, pedindo atenção. E olhar para isso não é sinal de fraqueza, pelo contrário, é um ato de coragem. Porque a verdadeira transformação acontece quando paramos de lutar contra os sintomas e começamos a compreender a raiz. Eu agradeço por sua escuta até o momento. Se este conteúdo fez sentido para você, inscreva-se aqui no canal, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e me acompanhe nos próximos vídeos. Um grande abraço e até o próximo encontro.